maneira hoje, ao vivo, antenados na geral, com um assunto muito interessante. Nosso assunto fala das diversas denominações no meio cristão, né? Até que ponto a denominação ela divide o corpo de Cristo. E a parcial é o seguinte: 75% diz que sim, e 25% das pessoas que ligaram dizem que não. Você pode ligar, participar e de repente entrar ao vivo aqui no nosso programa de hoje, que tá uma beleza. Tem um novo convidado aí, Anderson Bravo, pastor Anderson Bravo. Beleza, pastor Anderson? Como é que tá, Lincoln? Legal. Bom voltar aqui, desculpa aí pelo atraso, é o trânsito. Não, mas tranquilo. Nossos administradores se constroem em cidades para 10 mil habitantes e esquece que vai crescer, né? É verdade. Esquece que existe um negócio chamado progresso. Nós temos ordem e progresso. Tem só o progresso e esquece da ordem. Me perdoe, mas estamos aqui para colaborar. Mas está tranquilo. E a gente já, no afã do que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre a questão, muitas vezes, da falta de unidade. Foi a última fala do pastor Alexandre. E eu abro para você, Anderson, assim, no sentido de você acrescentar, até que ponto, a gente estava falando das localidades, né? Até que ponto, se a gente não tivesse uma unidade local, isso não traria unidade? Por que numa mesma localidade, às vezes existe uma congregação, aí vem uma pessoa e já vem com uma nova bandeira, de uma nova denominação, aí vem uma outra de uma nova denominação, aí às vezes a pessoa quer se achegar ao Evangelho, quer se achegar a Jesus, ela não sabe nem para onde ela vai. Ela olha assim, ó, tem uma bandeira aqui, tem outra aqui, e depois aí tem uma pergunta de Pilatos, né? Aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Como é que é isso? Que Pilatos fez. Eu faço uma brincadeira que tem uma cidade no estado do Rio de Janeiro, que eu brinco assim, que o ponto de referência de uma igreja é a outra. Você vai na igreja tal, próximo à igreja tal, é o ponto de referência. Em 2004, eu escrevi um livro chamado A Igreja dos Sonhos de Deus. Foi um livro muito polêmico, mas muito abençoador. E basicamente eu dizia o seguinte, que as denominações são importantes, elas são. O Cristo, eu sempre digo isso, ele meio que autorizou isso em Marcos 9. A Bíblia diz que os discípulos ficaram meio chateados quando viram um homem fazendo a obra de Jesus, mas que não andava com eles, não tinha o perfil dos discípulos. E aí Jesus falou assim, não proíbe eles não, deixa o cara seguir, deixa o cara caminhar. E detalhe, só corroborando, e foi quem fez essa observação para Jesus, foi o discípulo do amor, tá? Foi do amor, não foi Pedro não, foi João. Deixa eu só concluir a observação, do amor interpelou o outro por causa então, na verdade, o Cristo autorizou. A grande questão, a grande problemática no que tange as denominações, não é elas existirem em si, é quem está por trás e qual é a sua motivação. É quem, na verdade, o que quer e o que deseja. O que, na verdade, se faz. Por que eu decidi abrir uma igreja na localidade tal? Qual é a minha intenção? Por que eu estou ali? Qual é a razão de eu estar ali? Eu prego no Brasil e fora do Brasil há 10 anos. E uma das coisas que a gente mais vê é uma competição de resgatar, de pegar quem já está salvo do que resgatar quem está perdido. É muito mais, eu sempre digo isso, você passa em frente da igreja, está uma faixa imensa lá. Congresso tal, presença do pregador tal, do fulano de tal. O ímpio não sabe o que é isso. Quem não conhece Jesus não sabe o que é isso. Isso é convite para crente. Isso é para convite para o irmão do lado ir assistir e dar ibope. Então eu não sou contra a denominação. Eu acho que deve ter mesmo, deve existir. São pensamentos, são visões, são ideias, são projetos. Mas qual é a motivação? Eu estou fazendo isso para ganhar almas ou para tirar aquela ovelha que já tem dono, na verdade? Na realidade, quando a gente vê uma pesquisa como essa, apontar que 75% das pessoas acham que a denominação divide, na realidade, eles estão olhando para aqueles que são formadores de opinião. As mídias, como a televisão, por exemplo, elas dão uma ênfase exatamente nesse aspecto que o pastor acabou de falar. Parece que são feudos e os líderes estão divididos. E aí, obviamente, todos nós aqui devemos fazer uma reflexão, porque de alguma forma compomos organizações humanas que são lideradas. E aí essa liderança, que não é a maioria, obviamente, né? É uma pequena minoria, mas que lidera, que tem poder de formar opinião, começa a se bater um contra os outros em busca de conseguir trazer para dentro de si o rebanho do outro, faz com que a maioria ache que a denominação é o problema, quando o problema não é a denominação. E tem uma questão também, assim, às vezes tem uma questão sectária, né? Um sectarismo de falar o seguinte, a minha que é a certa. Além de levantar a bandeira, tem a questão seguinte, a minha ideia é que prevaleça. Nico, eu queria até observar e cumprimentar a Rede Boas Novas. E eu estou falando aqui, não sei para quantos mil ou milhões de telespectadores, e tem aqui um monte de formador de opinião também, e sabe o que eu estou falando. Infelizmente, a mídia evangélica, que é dominada por alguns grupos,
que têm influência política, que têm seus candidatos, seus interesses, elas montam mesas de debate para falar mal de outra igreja. Veja, isso é comum. E rádios de alta repercussão no meio evangélico, e a Boa Nova, ao invés de falar mal das igrejas, está debatendo tema. Teve a grandeza de escolher bem um tema, porque normalmente a mesa de debate de algumas rádios é o seguinte: monta um monte de pastores que o responsável, dono da rádio, já sabe qual é a opinião deles e fala: bom, se eu quero falar mal daquela igreja, eu vou chamar A, B ou C. E fala sempre mal da outra igreja e sempre com lastro de interesse político. Essa é a realidade. E eu costumo dizer que pastores que emprestam a boca para falar mal de quem prega o evangelho está fazendo um papel do diabo, vai deixar o diabo à toa. Porque se eu escolho a sua igreja, ou a sua, qualquer outra, para eu falar mal, e você prega o evangelho, você também, Leon? Quer dizer, eu estou emprestando a minha boca para Satanás. Porque se o irmão está lá dentro da igreja, como João, o apóstolo João, era discípulo João, virou para Jesus: ó Jesus, tinha um pessoal ali expulsando demônio, mas não anda com a gente, não é da minha denominação. Eu mandei parar. Jesus: para com isso, João. Quem não é contra nós é por nós. E na verdade, essa ideia aconteceu lá com Moisés e Josué. Quando Josué viu os caras fora do arraial, profetizando, ele ficou incomodado. Sabe por quê? Sabe o que incomoda? Porque uma das coisas que a gente tem dificuldade de aceitar é que existe alguém melhor do que a gente. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, a gente tem que assumir isso publicamente, é o seguinte: existe alguém que viu o que eu não vi, que faz o que eu não faço e que chega onde eu não vou chegar. E vou interromper rapidinho. Tem uma ligação do Carlos do Rio de Janeiro. Alô, Carlos. Alô. Tem alguém na linha aí? Alô, irmão Lira. E aí, beleza, meu queridão? Alô, irmão Lira, tudo bem? Tudo bem. Manda a tua letra aí, cara. Boa tarde aí e a paz do Senhor aí para todos. A paz do Senhor, da mesa debatedora aí. Legal. O comentário aí está muito abençoado. Eu estou vendo aí apóstolo aí, homens de grande reputação. É verdade. Eu acho que divide sim. Porque quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aquilo que vier acrescentar, além daquilo que Jesus falou, está dividindo, né? Isso está tirando a essência. O corpo fica dividido, né? E fica machucado, fica mutilado. Eu acho que divide sim, porque tem até líderes que não são bem preparados, né? Existe de maneira ruim, né? Eu acho que divide sim. Divide porque a Igreja de Cristo é uma instituição séria, um organismo sério, vivo, divino e sagrado. Muito obrigado aí pela atenção, Lira. Obrigado, Carlos. Deus te abençoe muito. Obrigado pela tua participação. Eu fico pensando, voltando aqui ao tema da unidade, que a gente detecta o problema, mas nunca traz a solução. Se Paulo escrevesse uma carta para a igreja no Rio de Janeiro, quem é que ia ler essa carta? Boa. E se Jesus aparecesse Cristo no Rio? E se Jesus aparecesse um domingo de manhã no Rio de Janeiro, onde ele ia congregar? Eu creio que o irmão está usando esse texto aí de Marcos, e Lucas também tem, e para mim foi a primeira seita que foi criada, a seita do nós, né? Eles queriam se fechar, né? E Jesus ele mostrou exatamente ali que não, que a coisa ia se expandir. Mas não creio que é um texto, acho que está fora do contexto, para afirmar que nós vamos o quê? Que nós vamos deixar Jesus ali autorizando a questão das denominações ou da divisão. Se nós queremos a unidade, nós temos que ser práticos. Aí se nós somos práticos, né, o pastor colocou a questão da dificuldade administrativa na cidade. Mas nós temos que voltar para a Bíblia, nós temos que voltar para a simplicidade, para o cheirinho da manjedoura, né, de Cristo, a simplicidade de Cristo, que mostra o quê? A única coisa, que mostra que nós temos que ter uma unidade. A única coisa é o seguinte: em primeiro lugar, eu não entendo que é um texto fora de contexto, porque ele é claro e objetivo. Segundo, que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 6 a 8, ele fala exatamente que havia um grupo que era da circuncisão e um grupo que era da incircuncisão. Eu entendo que a denominação, ela existe exatamente com uma proposta divina de agregar pensamentos e ideias diferenciadas. Porque eu sou da Assembleia de Deus. E eu sei que tem gente que não consegue se adaptar à Assembleia de Deus, não consegue se integrar no conceito de um culto de Assembleia de Deus, de um pensamento. Qual é a ideia?